Oi, pessoal, bora viralizar a leitura do livro de Mórmon. Bom, a gente vai continuar a nossa leitura hoje no capítulo 17 de Segundo Nef e a gente inicia a nossa leitura, como sempre, com uma oração. Então vamos orar. Amado Pai Celestial, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, somos gratos pelas bênçãos, gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para a leitura do livro de Mórmon. Somos gratos, Senhor, por nossas vidas, pedimos a Tua proteção, a companhia do Seu Espírito. São essas coisas que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. O resuminho do capítulo 17 diz que Efraim e a Síria fazem guerra contra Judá. Cristo nascerá de uma virgem. Comparar com Isaías 7, aproximadamente 559 a 545 anos antes de Cristo. E aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam prevalecer contra ela, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, e moveu-se-lhe o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então diz o Senhor a Isaías: ide agora, tu e teu filho, Sear-Jazube, ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, na estrada do campo do pisoeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por esses 2 pedaços de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, com a Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias tiveram contra ti maligno conselho, dizendo: subamos contra Judá e atormentemo-la, repartemo-la entre nós e ponhamos um rei no meio dela, o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. E não crerdes, certamente... Se não crerdes, certamente não ficareis firmes. E o Senhor falou novamente a Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: ouve agora, ó casa de Israel, é pouco para vós afadigardes os homens, ainda afadigareis também o meu Deus? Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e Emanuel será o seu nome. Aí mais um nome de Jesus Cristo, né? O Salvador, Jesus Cristo, amado, Jeová. Aí aqui também, dará à luz um filho, e Emanuel será o seu nome. Manteiga e mel comerá, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será abandonada por seus 2 reis. O Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. E acontecerá que naquele dia assobiará o Senhor para a mosca que está nas extremidades do Egito e para a abelha que está na terra da Assíria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas e sobre todos os espinhos e sobre todos os arbustos. No mesmo dia rapará o Senhor como uma navalha alugada por aqueles que estão além do rio, pelo rei da Assíria, a cabeça e o pelo dos pés, e também rapará a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, ele comerá manteiga, porquanto manteiga e mel comerá todo aquele que restar na terra. E acontecerá que naquele dia que todo lugar em que havia 1000 vides, no valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e espinheiros. Com arcos e flechas entrar-se-á ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E em todos os montes que forem cavados com enxadas não entrará o temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para pastos de bois e para serem pisados pelo gado miúdo. Aqui está falando um pouco, né, da guerra. Vamos agora para o capítulo 18. Cristo será como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Consultai o Senhor, não adivinhos.
Voltai-vos para a lei e o testemunho, para a orientação, comparar com Isaías 8, aproximadamente 559 a 545 anos antes de Cristo. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com uma pena, concernente a Maer Salal Hasbaz. E tomei comigo fiéis testemunhas para escrever ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Geberias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse-me: põe-lhe o nome de Maer Salal Hasbaz. Pois eis que antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria ao rei de Assíria. E o Senhor falou novamente comigo, dizendo: porquanto este povo despreza as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegra-se com Rezim e com o filho de Remalias. Então eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e caudalosas, isto é, sobre o rei da Assíria, com toda a glória, e subirá acima de todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará por Judá. E ele transbordará e inundará, e chegará até o pescoço e a extensão das suas asas, encherá a largura da terra. Ó Emanuel, uni-vos, ó povos, e serei feitos em pedaços, e dai ouvidos a todos vós de países distantes. Cingi-vos e serei feitos em pedaços, cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não substituirá, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me falou com a mão forte, e instruiu-me a não andar no caminho deste povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não participeis de seu temor, nem tenhais medo. Santificai o Senhor dos exércitos, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. E ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ligai o testemunho, selai a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e ele aguardarei. Eis que eu e os filhos que me deu o Senhor, aqui estamos como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. E quando vos disserem: consultai os adivinhos e os encantadores que chilreiam e murmuram entre dentes, não deve um povo consultar o seu Deus para que os vivos ouçam os mortos? À lei e ao testemunho, e se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. E passarão por ela duramente, oprimidos e famintos, e acontecerá que, tendo fome, se enfurecerão, e amaldiçoarão ao seu rei, e ao seu Deus, e olharão para cima, e olharão para a terra, e contemplarão tribulações e trevas, obscuridade de angústia, e serão arrastados às trevas. Então aqui o Senhor fala que a gente tem que confiar realmente no Senhor, não na palavra de adivinhos, né, que não possuem realmente luz para revelar coisas, né? Capítulo 19, Isaías fala messianicamente: o povo que andava em trevas verá uma grande luz, um menino nos nasceu, ele será o príncipe da paz e reinará no trono de Davi. Comparar com Isaías 9, aproximadamente 559 a 545 anos antes de Cristo. Estão falando aqui novamente do nascimento de Jesus Cristo. Não obstante, o entenebrecimento não será tal como foi em sua aflição, quando no princípio ele afligiu ligeiramente a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e depois afligiu mais severamente pelo caminho do Mar Vermelho, além do Jordão da Galileia nas nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Tu multiplicaste a nação e aumentaste a alegria. Eles se alegram perante ti como se alegram na ceifa, e como os homens exultam quando reparam os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara de seu ombro, o bastão do seu opressor. Pois toda a peleja dos guerreiros se faz com ruídos confusos e vestimentas roladas em sangue, mas esta será como queimadura e combustível de fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. Olha aí, mais nomes, né, de Jesus Cristo. O aumento de governo e de paz não será o fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para organizá-lo e restabelecê-lo com juízo e com justiça desde agora, e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
O Senhor enviou a sua palavra a Jacó e ele caiu sobre Israel. E todo o povo saberá, até mesmo Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem com soberba e altivez de coração: os tijolos caíram, mas com pedras lavradas edificaremos, cortaram-se, lavradas edificaremos. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros substituí-los-emos. Portanto, o Senhor levantará contra eles os adversários de Rezim e reunirá os seus inimigos, pela frente os sírios e por trás os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque o povo não se volta para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco num dia, e o ancião é a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. Pois os guias deste povo fazem-no errar, e os que por eles são guiados são destruídos. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e viúvas, porque são todos hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere tolices. Com tudo isto, não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pois a iniquidade queima como fogo, devorará as sarças e os espinheiros, e ater-se-á nos emaranhados das florestas, e eles acenderão como a subida da fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será escurecida, e o povo será como combustível de fogo, nenhum homem poupará seu irmão. Vai ser uma destruição total. Arrebatará a sua direita e terá fome, comerá a sua esquerda e não se fartará. Cada um comerá a carne do próprio braço. Falando da fome, né? Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés, eles juntos serão contra Judá. Com tudo isso, não se aplacou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então, aqui ainda fala, né, que mesmo com toda essa guerra, com todo esse ódio, com toda essa destruição, o Senhor, ele não tá, como pode dizer, ele não tá feliz com tudo isso. Mas ele não deixa de estender a mão, né? A misericórdia do Senhor realmente mostra aqui. No capítulo 20, eu acho que dá tempo da gente ler antes que o Instagram corte, ou no capítulo 20 aqui, que a gente ainda vai ler o capítulo 20 hoje, fala da destruição da Assíria, né? Então vamos lá. A destruição da Assíria é um símbolo da destruição dos iníquos na segunda vinda. Mais um símbolo para a gente aprender, né? Então, quando fala da destruição da Síria, é um símbolo sobre a destruição dos iníquos na segunda vinda. Poucas pessoas restarão após o retorno do Senhor. Os remanescentes de Jacó retornarão naquele dia, comparar com Isaías 10, aproximadamente 559 a 545 anos antes de Cristo. Ai dos que decretam leis injustas e que escrevem perversidades por eles prescritas, para apartar do juízo os necessitados e tirar o direito aos pobres de meu povo, para que as viúvas sejam sua presa e para roubarem os órfãos. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem mim, eles se abaterão entre os presos e cairão entre os mortos. Contudo, a sua ira não se aplacou, mas ainda está estendida a tua mão. Ó Sírio, vara da minha ira, e a sua indignação é o cajado na sua mão. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Dar-lhe-ei ordem para que lhe tome os despojos e roube-lhe a presa, e ponha-o para ser pisado como a lama das ruas. Não obstante, tal não é o seu desígnio, nem o seu coração assim o imagina, mas em seu coração pensa destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz, não são reis todos os meus príncipes? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Assim como a minha mão fundou os reinos dos ídolos, cujas imagens de esculturas eram melhores do que a de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não farei igual a Jerusalém e aos seus ídolos? Portanto, há de acontecer que, havendo o Senhor terminado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, castigarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a glória de sua altivez. Pois ele diz,
Com a força da minha mão e com a minha sabedoria fiz essas coisas, porque sou prudente e removi as fronteiras dos povos, e roubei os seus tesouros, e como homem valente derrubei os seus habitantes, e a minha mão achou as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntei eu toda a terra, e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou piasse. Gloriar-se-á o machado contra quem corta com ele? Engrandecer-se-á a serra contra quem puxa por ela? Como se a vara movesse contra os que a levantam, ou o bordão se levantasse como se não fora lenho. Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará magreza entre os seus gordos, e debaixo da sua glória ele acenderá uma chama como chama de fogo, e a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, e abrasarão e consumirão seus espinheiros e as suas sarças num dia, e consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, tanto alma como corpo, e será como quando desmaia um porta-estandarte. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os remanescentes de Israel e os da casa de Jacó, que escaparem, nunca mais se apoiarão no que os feriu, mas apoiar-se-ão em verdade no Senhor, o Santo de Israel. Os remanescentes retornarão, sim, os remanescentes de Jacó ao Deus forte. Porque embora o teu povo Israel seja como a areia do mar, ainda assim um remanescente dele retornará. A destruição decretada transbordará de retidão. Pois o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada em toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas o assírio, ele te ferirá com uma vara e contra ti levantará o seu bordão à maneira do Egito. Pois daqui a bem pouco a indignação cessará e a minha ira na destruição. E o Senhor dos exércitos levantará contra ele um flagelo com a matança de Midian, junto à rocha de Horebe. E como a sua vara estava sobre o mar, assim também o levantará à maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e do teu pescoço, e o seu jugo, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ele chegou a Aiate, já passou para Migron, em Micmas, deixou as suas carruagens, ultrapassaram o caminho, alojaram-se em Geba. Ramá teme, Gibeá de Saul fugiu. Alça a voz, ó filha de Galim, faze-a ouvir até Laís, ó pobre Anatote. Madmena foi removida, os habitantes de Gebim unem-se para fugir. Ainda permanecerá entre ele, nesse dia em Nob, levantará a mão contra o monte da filha de Sião e o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, decepará o galho com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão humilhados, e cortará com ferro os emaranhados das florestas, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. São muitas coisas, muitos símbolos que, ao decorrer da leitura, a gente vai compreendendo. Que no versículo 24 do capítulo 20, eu vou até ler novamente. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: ó povo meu que habitas em Sião, não temas o assírio, ele te ferirá com uma vara e contra ti levantará o seu bordão, à maneira do Egito, pois daqui a bem pouco a indignação cessará e a minha ira na sua destruição. Ou seja, mais um chamamento, né, para confiança, para a gente confiar no Senhor. Na nossa próxima leitura, a gente vai continuar no capítulo 21, né, que fala do tronco de Jessé, que é Cristo. Mais um nome para a gente aprender de Jesus Cristo. E estamos caminhando para o fim de segundo Nef, né? Em breve iniciaremos o livro de Jacó. E a gente finaliza com uma oração. Amado Deus, obrigada, Senhor, por esse banquete espiritual maravilhoso, por todos os ensinamentos, Senhor. Clareia, por favor, todos esses ensinamentos em nossa mente, em nossa vida, para que coloquemos em prática todos os seus ensinamentos, Senhor. Que possamos confiar em Ti e não em adivinhos, e não em palavras sem luz. São essas coisas, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima!